Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical nesse terceiro trimestre do ano de 2025. O trimestre que tem por título A Igreja de Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E hoje, queridos, a lição é a lição de número 4, que tem por título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. E para essa lição, o texto áureo está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, onde diz assim: E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A verdade prática diz que uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Amados irmãos, a leitura bíblica em classe está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 24 ao 31, onde diz assim: E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! Queridos, os objetivos dessa lição são identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Segundo, analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E terceiro, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Amados irmãos, para nós iniciarmos a nossa aula, antes, aliás, de nós iniciarmos, nós precisamos refletir um pouco sobre o tema. E dentro dessa reflexão, e levando em consideração o nosso dia a dia na obra de Deus, por vezes nós perguntamos, não é? Várias pessoas, novos convertidos, e nós, no nosso dia a dia, perguntamos como a igreja pode permanecer firme e influente num mundo hostil. Essa é uma pergunta que preocupa, às vezes, o nosso coração, nós que somos pastores de igreja, e que também novos convertidos, irmãos no sentido geral, sempre nos perguntam. Há poucos dias eu vi as irmãs do círculo de oração da minha igreja orando, e eu chorei, eu disse: Jesus, até quando vamos ter as irmãs do círculo de oração? Agora, a resposta está na lição de hoje. Como a igreja pode permanecer firme e influente, tem esse detalhe, em um mundo hostil? A resposta está na plenitude do Espírito Santo.
Então, uma igreja que ela é cheia do Espírito Santo, ela não vai se abalar diante das adversidades que têm se levantado nesses dias. Ela persevera, ela ora com fervor, ela anuncia o evangelho com ousadia. Então, nessa lição, nós, ao estudarmos, no final dessa lição, nós temos que desenvolver um pensamento e de reflexão sólido sobre nosso papel como igreja e sobre como podemos buscar essa mesma capacitação sobrenatural para impactar o mundo que está ao nosso redor. Então, dito isto, eu quero dizer para os irmãos que nessa lição nós vamos analisar, num sentido geral, como uma igreja cheia do Espírito Santo ela se comporta. O nosso ponto de partida será o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versículos 24 ao 31, aonde nós encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém, que é o nosso foco nesse trimestre, que é a questão da perseverança. E aí, irmãos, eu vou falar para os irmãos que uma igreja perseverante, ela é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio ao fogo da provação. Ontem mesmo eu estudava um pouco sobre a igreja de Esmirna, e pense numa igreja que foi provada, não é? Mas era uma igreja que buscava Deus, era uma igreja perseverante, não é? Então a igreja, ela só suporta esse fogo da provação, ela só suporta essa questão das provas que ela vive, porque ela é uma igreja cheia do Espírito Santo, não é? Porque a igreja do Senhor, ela é cheia do Espírito Santo. Se não for, ela não consegue suportar. Então, por causa do Evangelho, a igreja cheia do Espírito Santo, ela renuncia seu próprio bem-estar, né? Ela abre mão do seu bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Então, na verdade, em resumo a tudo isso, sem a capacitação do Espírito Santo, o corpo de Cristo ele não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Não é, irmãos? Outra marca da igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder, tá certo? E por isso impactar o mundo ao seu redor. Então, essa oração, ela fortalece a igreja e capacita a igreja para testemunhar de maneira eficaz. Então, da mesma maneira, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é marcada pela ousadia para proclamar o evangelho com poder. Então, por isso, ela se tornar relevante para o mundo, né? Ou seja, uma igreja relevante é uma igreja que cumpre o seu papel, não é? Uma igreja relevante, ela cumpre o seu papel, ela está ciente e ela é cumpridora do seu papel. Então, depois dessa introdução, eu quero começar essa lição falando um pouco para os irmãos acerca de uma das áreas da teologia sistemática, que é a pneumatologia. A pneumatologia é o estudo ou a doutrina do Espírito Santo. É a matéria da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo, tá certo? Então, de acordo com o pastor Antônio Gilberto, a pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo quanto à sua deidade, seus atributos, suas obras e também suas operações. Então o termo vem de pneuma, né, do grego, o vento, cognato do verbo pneó, que é respirar, soprar, inspirar, e pneuma do hebraico ruach, que diz respeito ao Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então, para a igreja, a doutrina do Espírito Santo, conforme essa lição, conforme eu quero mostrar nessa lição aos irmãos, ela deve ser uma prioridade e ela é algo indispensável. Agora eu quero mostrar aos irmãos o porquê dessas afirmações. Primeiro, a deidade do Espírito Santo e seus atributos.
Então, de acordo com Gesley, o Espírito Santo ele é chamado de Deus ou Senhor, tá certo? Conforme Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Também é chamado Espírito de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Também é chamado Senhor, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 6. E Espírito Eterno, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 14. Não é? Trazendo ali as referências do Antigo Testamento. Barreto, tá certo? Ele atesta que podemos conhecer o Espírito Santo já nos bastidores do Antigo Testamento também. Eu falei do Novo, mas também nós podemos conhecer a partir do Antigo Testamento. Havendo aproximadamente, para os irmãos terem ideia, no Antigo Testamento, cerca de 100 referências ao Espírito de Deus, que vão desde o Gênesis até o livro dos profetas, aonde com essas referências nós podemos perceber as suas ações, as ações do Espírito Santo. Então, quando observamos a atuação do Espírito Santo, nós podemos perceber que atributos exclusivos da divindade estão nele, como, por exemplo, nos ensina o pastor Antônio Gilberto, né? Por exemplo, a onipotência. Então, o Divino Consolador, ele tem o pleno poder sobre todas as coisas, né? O Espírito Santo, ele tem poder sobre todas as coisas, ele é onipotente. E é dele que flui a vida, tá certo? Em suas dimensões e sentidos, bem como, não é, o poder de Deus. Também o Espírito Santo, ele é onisciente, ou seja, ele sabe e ele conhece todas as coisas. Também o Espírito Santo é onipresente, não é, irmãos? O Espírito Santo está presente em todo lugar e ele é eterno, não é? Ele é infinito em sua existência. Ele não tem princípio nem fim, não é? Ele não tem limitação de tempo. Ele estava, conforme a Bíblia, desde o princípio, quando todas as coisas foram criadas. A Bíblia diz que a terra ela era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, uma pergunta que geralmente as pessoas me fazem, e a gente não pode se cansar de responder as perguntas, com certeza elas são repetitivas, porque nós estamos fazendo menção à Bíblia Sagrada, referência à Bíblia Sagrada. Então, o Espírito Santo possui os mesmos atributos de Deus, porque ele também é Deus, tá certo? Então, cabe lembrar esse pequeno detalhe que faz a diferença. Em segundo lugar, a personalidade do Espírito Santo. Então, é importante a gente saber que o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia, tá certo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, tá certo? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, como uma pessoa, ele é um ser inteligente e ele é atuante mesmo antes da eternidade. Então, quando eu me refiro a uma pessoa, eu digo assim, não é? Porque nós, assembleanos, nós cremos e ensinamos que o Espírito Santo possui uma personalidade. Ele é uma pessoa porque ele possui personalidade. Ou seja, ele possui elementos constitutivos ou atributos de pessoas. Né? Por exemplo, ele possui intelecto, conforme Romanos capítulo 8, versículo 27. E 1 Coríntios 2. Ele também possui emoção, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele possui vontade, conforme Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. O pastor Antônio Gilberto, ele afirma que o Espírito de Deus não é tão somente uma influência, não é um poder, uma energia, uma unção, tá certo? Como alguns adeptos de heresias, eles ensinam. Ele é uma pessoa divina, ele é real, tem personalidade. Não é? Entenda isso para a gente poder compreender a lição. Em terceiro lugar,
eu quero destacar os atos e alguns atos e operações do Espírito Santo, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, quanto a essa questão de atos e operações, no livro do Atos dos Apóstolos, né, como paracleto divino prometido pelo Pai, a palavra grega parakletos, não é, do verbo parakaleó, então chamar para o lado, não é, com a finalidade de ajudar, exortar, consolar, encorajar. Então, aqui eu trago algumas atuações do Espírito Santo e algumas referências que os irmãos poderão conferir posteriormente. Então, sobre os que aguardavam o cumprimento da promessa, não é? Ali a atuação do Espírito Santo em Atos capítulo 2, versículo 1 e 4, na revelação, né, do que estava oculto de propósito de fatos futuros, conforme Atos capítulo 5, versículos de 1 a 5, na inspiração da pregação do Evangelho, conforme Atos capítulo 7, versículos 51 e 55, na confirmação e expansão da igreja, conforme Atos capítulo 8, versículo 14 a 17, também o versículo 39, na conversão dos ouvintes, não é? Conforme Atos capítulo 2, versículos 19 e 20, e na direção da obra missionária, conforme Atos capítulo de número 13, versículos de 1 a 4, a parte A do versículo. Não é? Então aqui nós temos algumas atuações do Espírito Santo. O Espírito Santo em ação, não é? O Espírito Santo agindo, não é? Biblicamente comprovando ali para os irmãos. Agora sim, dito isso, sabendo essa breve introdução sobre o Espírito Santo, agora a gente vai analisar a igreja, não é? Uma igreja sobre a influência do Espírito Santo. Então, primeiro, vamos a observar a igreja como uma igreja perseverante. Não é? Então, uma igreja perseverante é uma igreja que primeiro suporta o sofrimento. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu não vejo esse sofrimento todo na minha igreja não. A minha igreja não sofre isso tudo, não passa por essa provação toda. Eu disse: rapaz, é o seguinte, um líder, um colega líder de uma igreja falou isso. Eu disse: é assim, ó, no dia que a sua igreja se transformar numa igreja, aí ela vai passar tudo o que ela tem que passar. Mas enquanto ela não for igreja, ela não vai observar. Tá certo? Uma igreja que é igreja, ela enfrenta obstáculos para ganhar alma para Jesus, proclamar o evangelho, se manter fiel à doutrina. Então isso aí são consequências desde o período bíblico, né, até os dias atuais. Então se você não passa por isso é porque você simplesmente não é igreja. Em sendo igreja, uma igreja perseverante é uma igreja que suporta o sofrimento. Então a gente observa que após a pregação junto à Porta Formosa, que falamos semana passada na lição de número 3, os apóstolos Pedro e João são levados presos, conforme Atos 4 e 3. E posteriormente são ameaçados por pregar o nome de Jesus, conforme Atos 4 e 17. Então foi dito a eles que não falasse nem ensinasse no nome do Senhor, conforme Atos capítulo 4, versículo 18. A ordem que foi dada a eles era uma ordem clara, mas os apóstolos eles estavam dispostos a pregarem o preço, não é, de não seguir a ordem, de não pregar a palavra. Então eles estavam dispostos a suportar tudo por amor a Jesus. Ou seja, eles agiam com perseverança, não era com desobediência. O objetivo era cumprir o mandamento de Jesus, pregar a palavra. E isso só foi possível porque o apóstolo Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, ele estava cheio do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 4, versículo 8. Não é? Então, a ousadia, o poder e a virtude, não é, que o Espírito Santo acrescentou na vida do apóstolo Pedro, proporcionou essa ousadia, não é? esse momento, digamos, essa disponibilidade para ele pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o tempo verbal do grego, usado lá no versículo 8, tendo sido cheio, ele demonstra que o apóstolo Pedro já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecostes, capítulo 2, conforme Atos 2 e 4.
e foi revestido novamente o poder do alto. Então a igreja continuamente cheia do Espírito, ela suporta provas e sofrimento. Não é, irmãos? Em outras palavras, para ficar atual isso aqui, ela atravessa momentos de crise. E atravessa momentos de crise como igreja, pregando o evangelho, não é? E orando com fervor. Tá certo, irmãos? Também, uma igreja perseverante, ela não negocia os seus valores. Então, quando a classe sacerdotal, ela intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos está lá em Atos 4,19. Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Né? Então, em outras palavras, os apóstolos eles afirmaram que não negociariam sua fé, tá certo? Não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido. Por quê? Porque os valores da fé que eles haviam recebido, eles são inegociáveis. Não é? Então, uma das marcas da igreja que perdeu, né, ou está perdendo o poder do Espírito, é a aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras Sagradas. Lembrando aos irmãos que as Escrituras Sagradas não é apenas um pedaço de papel com letras escritas. Não. As Escrituras Sagradas é a palavra de Deus. É a voz de Deus. Né? Eu vou lembrar novamente que eu falei em outra lição que o único dom que Deus nos deu autoridade para julgar foi o dom de profecia. Por quê? Porque tudo que é falado tem que estar de acordo com as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é a voz de Deus. Então, voltando aqui, uma igreja que perseverante é uma igreja que não negocia os seus valores. Também, uma igreja perseverante, ela está convicta de sua fé. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é convicta da sua fé. Ela não se apoia em suposições, em fatos. Não é, irmão? Não, ela é convicta. Ou, irmão, até coisas assim, fortes. Por exemplo, uma pessoa chegou para mim outro dia e disse a mim: pastor, eu estou perturbado porque fizeram um trabalho aí para mim. O pessoal de outra religião disse: rapaz, você tem Deus na sua vida. Deus é maior do que tudo isso. Você é templo de Deus e morada do Espírito Santo? Ele disse: sou. Então, meu irmão, se console com isso. Não é? Uma igreja convicta, cheia do Espírito Santo, ela é convicta da sua fé. Ela não se apoia em suposições. Ela se apoia em fatos bíblicos. Então, os primeiros cristãos, eles não apenas ouviram sobre Deus, mas eles também testemunharam acerca das obras de Deus. Então, quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram, porque eles ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Então, alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá é visto, tá certo? Enquanto na terra, muitas vezes é desobedecido por apenas ser ouvido. No entanto, nós estamos falando da igreja cheia do Espírito Santo. Ela não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Tá certo? Então Jesus ele foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Então aprenda isso, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é convicta na sua fé. Também uma igreja, nós estamos falando da igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que ora com poder. Presta atenção. E como se ora com poder? Primeiro, a oração, toda conversa com Deus, ela precisa ser uma oração com propósitos. Tá certo? Então nós observamos, se observarmos a oração lá de Atos 4, do 24 ao 30, lá de Atos dos Apóstolos, os crentes oravam para que Deus fosse glorificado por meio de um evangelismo de poder. Então eles oraram com propósito e por isso foram específicos. Não foi uma oração vaga.
não é? Eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Então, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Isso aqui é interessante para a gente. Às vezes a nossa oração está no automático. Senhor, chega, abençoa, recebe, faz, em nome de Jesus, amém. Não. A gente precisa ter no coração e na mente, a gente precisa ter convicção do que a gente quer, do propósito da oração. Então a gente precisa ir lá e a gente precisa orar. E a gente precisa, não é, irmão, crer, a gente precisa saber o que a gente quer. Senhor, nesse momento eu me dirijo a Ti para pedir a Ti que essa evangelização seja uma bênção. Abençoa esses folhetos com o Teu poder, para que quem receba seja tocado pela Tua palavra. Não é? Ou seja, a gente precisa orar com propósito. Isso é tão uma coisa assim, tão da mente, que às vezes a gente pede, até mesmo durante os nossos cultos, para alguém fazer uma oração para Jesus curar. Aquele irmão está pedindo oração para Jesus curar ele. Vamos orar? Aí a pessoa pega e vai orar e diz: Senhor, abençoa esse culto, derrama poder, faz milagre, opera maravilha, não é? Abençoa os aniversariantes. Ou seja, fala tudo menos, não é, orar para Jesus curar aquela pessoa que está precisando da cura. Então a gente precisa raciocinar e ter a consciência que a oração da igreja precisa ter propósito. Segundo, a oração precisa ter unidade. Né? A Bíblia diz, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 24. Então a concordância de Strong explica que a palavra unânimes, ela vem do grego, tá certo? E tem por significado um grupo de pessoas que agiam com o mesmo propósito e em total harmonia. Então isso mostra que havia unidade e havia concordância na oração. Então uma oração, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é unida. Não é, irmão? Isso aqui é muito interessante. Ela é unida. Ela sabe respeitar as diferenças. E entende que unidade não significa que todos são iguais. Tá certo? São duas coisas diferentes. União e unidade. Né? Nós precisamos ser unidos. Mas precisamos também andar em unidade. Tá certo? Ou seja, com o mesmo propósito. Então, no meio da igreja, naturalmente existem crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Não é? Existem aqueles que são maduros na fé e existem ainda os que estão amadurecendo na caminhada. Mas isso não impede que a igreja se une em oração. É papel nosso instruir a igreja sobre isso. Olha, no nosso meio pentecostal, né, no meio tradicional, ele é assim, uma pessoa ora e os outros escutam. No nosso meio pentecostal, devido ao fervor do Espírito e outras coisas mais, todo mundo ora de uma só vez. Agora a gente precisa instruir as pessoas que essa oração não significa que ela se vire na bagunça. Não. Todo mundo ora de uma só vez, mas todo mundo com o mesmo propósito. Todo mundo com o mesmo objetivo. Todo mundo em unidade. Não é, irmãos? Em unidade. Às vezes a gente diz assim, irmãos, coloque a mão no seu coração, ou se você puder colocar a mão aonde você está enfermo, e ore para Jesus lhe curar. Todo mundo está orando para ser curado. Cada um apresenta a sua enfermidade, seu problema, mas está em unidade. Todo mundo está orando naquele momento para que Jesus cure. Não é, irmãos? Então, a igreja cheia do Espírito Santo, ela é unida em união e em unidade. Isso aqui é muito importante também a todos nós. Que lição maravilhosa. Também, a igreja, ela ora fundamentada na palavra de Deus. Tá certo? Então, ao orar, os crentes, eles citaram os Salmos de número 2, verso 1 e 2. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs? Então não basta orar. É preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Tá
tá certo? Então orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Então, uma oração feita fora da palavra de Deus, ela não terá nenhuma garantia, não é, de ser respondida, tá certo? Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir, conforme Jeremias 1:12. Então não existe dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica ela pode estar por trás do fracasso da oração. Tá certo? Até a maneira de orar ela é bíblica, né, irmãos? A Bíblia Sagrada diz assim, ó, que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Jesus falando, crendo recebereis. Uma vez eu disse para os irmãos, cuidado, porque alguns irmãos pensam que orar por outro é lançar um raio sobre aquela pessoa. Não é? A gente impõe a mão sobre a pessoa, mas a gente não está descarregando uma energia na cabeça dela, não. A gente ali está representando o próprio Deus. É uma representação, é uma simbologia bíblica, é uma transferência de unção. Só que é um detalhe, tem um detalhe aí, no sentido literal da palavra. É porque quem ora, não ora para a pessoa, quem ora, ora a Deus. A nossa oração é para o alto, é para Deus. A gente ora para Ele e Ele responde. Então, quando eu estou orando com a pessoa, mesmo com a mão imposta, eu estou conversando com Deus. Senhor, cura, abençoa, abre portas, enfim, qualquer outra coisa. Entendeu? Eu não estou lançando um raio. Então, a gente precisa entender isso, porque às vezes a pessoa quer fazer pelo seu próprio poder. Né? Receba aí a unção. Né? E a pessoa pensa que a outra vai receber porque tem poder nas suas mãos. Não. O poder não está nas nossas mãos. O poder está em Deus. A gente ora, a nossa oração é uma conversa com Deus. Vamos lá, estou voltando aqui para alguns assuntos fundamentais para mostrar que a nossa oração também precisa ser bíblica. Não é, irmãos? Oração é uma conversa sincera com Deus e não uma mentira. É uma conversa sincera. Na oração não se mente. Na oração se fala a verdade. Né, irmão? Deus é glorificado. Então, ó, também uma igreja que ousada no seu testemunho. Então eu falei ali da oração, agora eu vou falar do testemunho da igreja. Então, ó, primeiro a ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho. Então os crentes eles foram conscientes dos obstáculos que eles estavam enfrentando. Né? O versículo 29, olha para as suas ameaças. Então, já falei que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é perseverante. Não é, irmãos? Então, ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Não é? Então, deve ser destacado, cabe dizer ainda, não é? Que uma igreja verdadeiramente bíblica, ela sofrerá rejeição e oposição. 2 Timóteo 3:12 diz: e, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado, ela perdeu sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Tá certo? A igreja ela precisa ser perseverante, ela precisa enfrentar oposições, ela precisa lutar contra isso. Né, irmãos? Aqui a gente precisa guardar no coração, muitos de nós precisamos guardar no coração essa instrução aqui. Segundo, uma igreja a ousadia também no exercício dos dons espirituais. Tá certo? Atos 4:31 informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Então, no ensino aqui do evangelista Lucas, também do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios e Efésios, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais da igreja cristã. Então, aqui não é apenas o uso de uma frase de efeito, tá certo? Não se trata do uso da frase de efeito, é a prática dos dons. Então, no livro dos Atos dos Apóstolos, é o Espírito quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários
não só por meio dos apóstolos, mas também por meio dos demais cristãos. Tá certo? Perceba a sabedoria da colocação das palavras. Assim como a oração que eu falei há pouco tempo atrás, ela deve ser feita a Deus. Também, irmãos, a gente precisa entender que os dons espirituais, eles são exclusivos do Espírito Santo. O Espírito Santo concede, ele não dá, ele concede. Quando o dom é espiritual, ele concede à igreja em momentos específicos, conforme a vontade dele, com pelo menos 3 objetivos. Primeiro, o nome de Deus ser glorificado, a palavra que está sendo pregada ser confirmada e a igreja edificada. Isso aí já foi tema da escola bíblica dominical, mas é importante falar que quando se fala da ousadia do exercício dos dons, para ninguém sair por aí dizendo que é possuidor de dons. Você não é possuidor de dom coisa nenhuma. Você precisa ter comunhão com Deus e ser cheio do Espírito Santo de Deus para poder ser usado. A Bíblia diz que no livro dos Atos dos Apóstolos, aliás, a Bíblia não, a lição, coloca com muita sabedoria que no livro dos Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários não somente por meio dos apóstolos, mas também por meio dos demais cristãos. Então é a ação do Espírito Santo de Deus entre eles que realiza essas obras. Então nós devemos nos encher do Espírito Santo para que os dons do Espírito Santo tragam edificação à igreja. Tá certo, irmãos? Olha que esclarecimento, né, irmãos? Na continuidade da oração, os discípulos também pediram para que Deus estendesse, conforme Atos capítulo 4, versículo 30, a mão para curar. Não é? Olha que coisa interessante. Os discípulos pediram a Deus, para que Deus estendesse a mão para curar. E para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho de Deus. Não é? Henry afirma que a resposta graciosa de Deus deu a oração que os apóstolos e os seus fizeram, resposta dada não em palavras, mas em poder. Ou seja, Deus respondeu o pedido, o clamor dos apóstolos. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele registra inúmeras operações sobrenaturais da parte de Deus, demonstrando que o seu poder, ou seja, o poder de Deus, e confirmando a pregação da palavra através dos sinais e dos prodígios. Não é? Também, ousadia para exposição da palavra. Então, as Escrituras dizem que, após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e, ou seja, ato contínuo, não é? Foram cheios do Espírito Santo e fizeram outra coisa. Qual foi? Outra coisa indispensável, porque tem o i, é uma conjunção de soma. E foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tá certo? Então, primeiro, guarde isso. Anunciavam a palavra de Deus. Agora, vamos dar um destaque à palavra ousadia. Não é? Ela aparece em Atos 4 e 13, para se referir à coragem dos apóstolos Pedro e João, quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. Então, o cristão cheio do Espírito, ele se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder, tá certo? Ele se torna corajoso, ele prega com poder, é ousadia. Por isso que a gente diz que o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, acrescenta poder e virtude, tá certo? São duas coisas, o poder e a virtude, o impulsionar, não é, irmão? A ousadia, a coragem, a determinação, não é? Então, diante da perseguição que eles estavam enfrentando, a igreja de Jerusalém não desfaleceu, pelo contrário, não é? Eles pediam ao Senhor, dizendo assim, lá em Atos 4, 29, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a palavra.
Então pediram ousadias e Deus encheu eles do Espírito Santo. Então, da mesma forma, nós, a igreja de hoje, devemos rogar ao Senhor para que haja um revestimento de coragem, de ousadia, de autoridade na proclamação do Evangelho, mesmo diante das perseguições. Irmãos, as perseguições hoje, em muitos lugares, ela não é mais aquela perseguição à espada, cortar a cabeça e tal. Não, em alguns lugares acontece ainda isso. Mas em outros, por exemplo, no nosso meio, não acontece mais. A perseguição ela é ideológica. Por exemplo, uma das áreas de conhecimento que Deus me deu foi na parte de tecnologia. E eu uso redes sociais para disseminar, como ferramenta para proclamar o Evangelho, não é? Para falar alguns pensamentos, algumas coisas. Mas é assim, ó, nós utilizando as ferramentas de uso social, por exemplo, apenas um exemplo, como ferramentas. Agora, a gente não pode ser influenciado por elas. O problema de muitas igrejas é que elas estão sendo influenciadas, por exemplo, pelas mídias sociais. Então as pessoas já não têm mais ousadia para pregar, para expor a palavra. Elas expõem, primeiro que elas são tiradas de foco, elas expõem outras coisas. E elas usam de artifícios que as redes sociais ensinam. Por exemplo, vamos fazer dessa maneira porque a rede social tal, ela tem um influenciador que está fazendo isso. Não, irmão, não. Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, o nosso influenciador é o Espírito Santo. E nós não podemos fugir dessa verdade, é o Espírito Santo. Tá certo? Também ela experimenta um verdadeiro avivamento. Então, na igreja de Jerusalém, Atos 4:31, diz assim: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, isso aqui demonstra a ação do movimento do Espírito Santo. O autor da lição, ele diz que em alguns círculos pentecostais, o avivamento é entendido quase que como sendo sinônimo de movimento, não é? Então, geralmente, o que se tem em mente quando se fala de derramamento do Espírito é a imagem de um ambiente carregado de emoções. E, na verdade, é bem verdade que há, não é? Em todo um avivamento, em todo avivamento, um movimento sagrado. Sem dúvida, as emoções não estão fora dele. Próprio Espírito é movimento, não é? João 3:8 diz: o vento sopra onde quer. Agora, deve ser observado que um avivamento não se resume a movimento, nem tampouco a emoção. Né? Quando o fogo de um avivamento resume-se a experiências sensoriais, marcado apenas pela presença de demonstrações físicas, sem apontar nenhuma mudança interior de caráter, ele está fadado ao fracasso. Tá certo, irmãos? Essa semana eu falava também sobre arrependimento. Arrependimento não pode ser uma emoção, emocionalismo, não pode ser confundido com choro. Não. Arrependimento pode ter choro. O arrependimento pode ter lágrimas, pode ter emoção. Mas o arrependimento tem que ser transformação. Então o verdadeiro avivamento, ele traz mudança. Tá certo, irmãos? Que é interessante. Ele traz mudança e não somente, não é, expressões visíveis, não somente barulho e emocionalismo, tá certo? Lembrando que eu sou pentecostal, eu gosto do barulho. Eu gosto, irmão, estou falando contra isso não. Eu só estou dizendo que o avivamento não é barulho. O barulho ele é consequência do avivamento, tá certo? Também uma igreja de Jerusalém é uma igreja com características que devem ser copiadas, tá certo? Então, de acordo com Pizer, no capítulo 4 de Atos, é o início da perseguição à igreja, uma vez que os saduceus, eles não criam na ressurreição, não é? E eles se opunham à pregação do apóstolo Pedro, ao mesmo tempo em que os fariseus odiavam Jesus
porque ele condenou os fariseus. Então começa a perseguição que Cristo havia alertado aos apóstolos, conforme João capítulo 15, versículo 18 e capítulo 16, versículo 4. Então, quando nós analisamos a igreja de Jerusalém, diante desse cenário de perseguição, a gente pode perceber algumas características da igreja de Jerusalém e que devem ser observadas e copiadas pelos crentes nesses tempos. Não é? Algumas delas, deixa eu citar. Primeiro, a prioridade na obediência a Deus. Não é? Ao serem presos, os apóstolos Pedro e João, eles foram inquiridos, não é, pelas autoridades, sendo questionados sobre com qual poder, em nome de quem eles realizaram um milagre na vida do coxo. Então, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele faz uma defesa incontestável sobre a pessoa de Cristo. Então, como não tinham o que acusar, Atos 4, 18, do 18 ao 20, diz assim: chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Então, respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a voz do que a Deus, porque não havemos de deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, a obediência a Deus é a chave para sermos vitoriosos, né, irmãos, na caminhada cristã. A primeira característica, e eu quero lembrar aos irmãos que aqui não está mandando ninguém desobedecer a autoridade, por exemplo. Não. Aqui está dizendo que é o nosso papel obedecer a Deus. Assim, nós somos obedientes à autoridade, mas autoridade nenhuma pode nos impedir de falar de Deus. Né, irmãos? Não pode impedir. Respeitando as autoridades, nós falamos acerca de Deus. Então, primeira característica a ser copiada é a obediência a Deus. Segundo, a confiança em Deus. Não é? Então, após serem soltos, os apóstolos Pedro e João, eles retornaram à presença dos demais discípulos. Porque o texto diz assim, Atos 4, 23 e 24. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Então a elevação da voz em oração a Deus aqui simboliza não apenas uma reverência, mas acima de tudo um ato de confiança na proteção divina. Então essa atitude dos apóstolos, ele nos ensina que em momentos de adversidades, a igreja deve se unir em oração e confiar no socorro do céu. Terceiro exemplo aqui a ser copiado é crer na soberania de Deus. Observe Atos capítulo 4, 26 ao 28. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. O teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então os discípulos, eles estão expressando que eles tinham a convicção de que todas as ações contra eles, não é, por mais malignas que fossem, era o cumprimento do plano de Deus para algo maior. Não é? Então ele diz que a mão de Deus que aponta corretamente para o seu poder executivo, aqui é colocada no lugar do seu propósito e decreto. Porque com ele dizer e fazer são duas coisas distintas, como é conosco. Então a sua mão e o seu conselho sempre concordam, não é? Pois tudo o que o Senhor quis, ele fez. Tá certo? Então, terceira característica é crer na soberania de Deus. Com isso, queridos, nós vamos à conclusão. Que lição, né, irmão? Lição espetacular, lição maravilhosa. Então, nessa lição a gente viu
o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Né? Suas características elas se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. Observe que a primeira igreja não foi perfeita, não é como o livro dos Atos dos Apóstolos deixa claro. Agora, suas limitações, elas eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo. Então, se nós queremos, de fato, ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Não é? A igreja que estava em Jerusalém, ela foi cheia do poder de Deus. Não é? E um exemplo de como se comportar em tempos de perseguição. Então, a ousadia na pregação do Evangelho, não é, fruto da atuação do Espírito Santo e a manifestação de sinais e prodígios, os fizeram viver o verdadeiro avivamento, mesmo diante de um cenário adverso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que lição, quantos aprendizados maravilhosos nós temos aqui, não é? Que lição espetacular que nós temos para ministrar nesse domingo. Que Deus abençoe os professores, que sejam ali ungidos, não é? Iluminados pelo Espírito Santo a ministrar uma excelente aula e que os nossos alunos sejam impactados, todos os alunos sejam impactados, não é? Pelo poder do Espírito Santo durante a ministração. Também, queridos irmãos, não esqueçam de convidar os demais irmãos, né, para estarem também na escola bíblica dominical, porque é uma oportunidade incrível que Deus nos dá todos os domingos. A cada domingo algo é acrescentado na nossa fé e de pouquinho em pouquinho nós somos ali capacitados por Deus, né, através do ensino da palavra e do agir do Espírito Santo para nós continuarmos firmes na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos os irmãos, tenham uma excelente aula na presença do Senhor Jesus. E se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 5, para a glória de Deus. Paz do Senhor, queridos, um forte abraço e uma excelente aula a todos.